Retomando o item 34, doutor Pinheiro. Sérgio Antônio da Cas. Item 34. É um recurso voluntário contra a decisão da DRJ em Santa Maria. Julgou procedente auto de infração de imposto de renda da pessoa física nos calendários 2000, 2001, 2 e 3, por omissão de rendimentos da atividade rural. O termo de verificação fiscal consta das folhas, impugnação às folhas, transcrevo do acórdão de impugnação, as emendas do acórdão de impugnação, apresenta recurso voluntário alegando ilegalidade, não tendo havido alteração da legislação vigente atinente à espécie, em face do súmula TRF 182, fala de extratos, contas bancárias, argumenta no sentido de cerceamento de defesa, por não ter se deferido produção de prova pericial, incapacidade econômica, como bem demonstram as razões de defesa, é fato notório a incapacidade econômica do agricultor rio-grandense para sobreviver da agricultura do arroz irrigado, endividando-se por décadas, não teria tranquilidade de quem quer produzir de forma honesta, ter o próprio sustento de sua família, sendo gritante em incongruência com as normas legais pátrias pertinentes à espécie ao relatório. Admissibilidade, intimado na sexta-feira 13/6/2008, recurso interposto em 15/7/2008, tempestivo, preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento. Preliminar de ilegalidade, cerceamento em defesa, o artigo 42, veiculou presunção legal de omissão de rendimentos pela não comprovação da origem dos depósitos a inverter o ônus da prova, sendo aplicável aos anos calendários de 2000 a 2003. Diante da superveniência da presunção legal em tela, restou superado a súmula 182 e a jurisprudência nela exerçada. O pedido de perícia foi considerado não formulado nos termos do artigo 16 e, além disso, asseverou-se não haver justificativa para a realização de perícia técnica em razão de a lide demandar prova documental. De fato, a impugnação veiculou apenas o protesto genérico pela produção de prova pericial, não tendo exposto motivos a justificá-la e nem formulado quesitos ou indicado o nome, endereço, qualificação profissional de perito do contribuinte, não atendendo aos requisitos do artigo 16, inciso 4, parágrafo 1º de 7235. Além disso, como já bem observado pelo voto condutor do acordo de impugnação, se vislumbra a necessidade de conhecimento técnico especial de perito, demandando a solução da lide mera prova documental, logo não há que se falar em ilegalidade ou em cerceamento ao direito de defesa. Mérito, incapacidade econômica. Segundo o recorrente, seria notória a incapacidade de todo e qualquer agricultor rio-grandense para sobreviver da cultura do arroz irrigado, endividando-se há décadas por descompasso entre despesas e receitas. Assim, estaria provada a incapacidade econômica e ser indevido o lançamento em face das normas legais pertinentes. A argumentação não prospera, eis que não é notória a alegada incapacidade econômica, e no caso concreto, a capacidade econômica fora da própria movimentação bancária detectada e para a qual o recorrente não apresentou origem, tendo o lançamento se alicerçado na legislação especificamente no artigo 42 da Lei 9.430. Note-se ainda que a fiscalização considerou a totalidade dos depósitos bancários como sendo provenientes da atividade rural, tendo efetuado arbitramento sobre receita bruta, nitidamente mais benéfico, conforme tabela 1, apuração de resultado da atividade rural constante do relatório de fiscalização, folhas 12, exposto, voto por conhecer o recurso voluntário, rejeitar as preliminares e no mérito negar o provimento. Cléberson? Acompanho o voto do relator. Acompanho. Andréia? Acompanho. 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 Então, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares, no mérito negar provimento ao recurso voluntário. 35. 35 é de Amando de Queiroz Teles Coelho.
É um recurso voluntário, interposto em face de decisão do RJ São Paulo 2, que julgou o procedente auto de infração de imposto de renda à pessoa física, ano calendário 2000, por omissão de rendimentos recebidos de fontes no exterior. O termo de verificação relata, a partir das informações compartilhadas pela 2ª Vara Criminal de Curitiba, a constatação de transações financeiras no exterior, não tendo fiscalizado comprovado de documentação hábil e idônea e coincidente em datas e valores, e a disponibilidade dos recursos na data das transações a revelar a opção de recursos. Eu transcrevo os argumentos, tópicos de argumentos da impugnação, as emendas do acórdão de impugnação. Ele apresenta recurso, alegando inicialmente decadência. Depois é uma argumentação no sentido da inexistência de omissão, né? E finalmente de que não concorda com o critério de conversão da moeda, pois a aquisição teria sido efetuada quando da paridade do dólar e real. E assim lá. É o relatório. Quanto à admissibilidade, intimado em 11/11/2008, recurso interposto em 5/12/2008, tempestivo, preenchidos os requisitos, toma conhecimento, decadência. Considerando os fatos geradores como ocorridos nas datas de 31/5/2000, 30/6/2000, 31/7/2000, o recorrente invoca o artigo 150, parágrafo 4º, para concluir pela decadência, uma vez intimado do auto de infração em 5/12/2005. Mas o fato gerador é complexivo, né? E ainda que devido à antecipação à medida que os rendimentos e ganhos de capital são recebidos. Ele só se aperfeiçoa em 31 de dezembro do ano calendário. Logo, apesar de percebidos durante o ano de 2000, o fato gerador se operou somente em 31/12 e a intimação do lançamento foi efetuada em 5/12/2005, observado o prazo de 150, parágrafo 4. Omissão. O recorrente não nega ter realizado as transações detectadas pela fiscalização, mas sustenta que elas teriam sido realizadas a partir do dinheiro em espécie, mantido no cofre de seu apartamento na cidade de Miami, moeda que teria sido adquirida entre os exercícios de 96 e 2000 a partir de renda informada em suas declarações de ajuste anual do período. A prova apresentada pelo recorrente de ter o apartamento, de ter manual de cofre, de ter declarado renda entre os exercícios de 96 e 2000 e de ter viajado para Miami em tal período, não possibilita a conclusão de que a partir da renda declarada nos exercícios de 96 a 2000, adquiriu ao longo desses anos dólares e os guardou em espécie no cofre do apartamento de Miami para os utilizar nas transações financeiras detectadas pela fiscalização no ano calendário de 2000. A argumentação não convence, pois os documentos invocados pelo recorrente são insuficientes para ensejar a convicção de que a renda declarada nos anos de 95 e 99 teria gerado dólares a ser acumulados até 2000, para só então serem retirados do cofre e dar origem aos valores utilizados nas transações financeiras de 2000. Pelo contrário, as várias declarações de ajuste anual constante nos autos revelam a inexistência de moeda nacional ou estrangeira mantida em espécie ou mesmo moeda estrangeira mantida em conta no exterior. Destarte, a própria prova produzida pelo recorrente infirma suas alegações, apesar de a fiscalização não poder exigir a documentação referente ao período de 95 a 99, caberia ao recorrente comprovar suas alegações de ter adquirido moeda estrangeira entre 95 e 99 em montante hábil a fazer frente às suas aplicações e despesas, inclusive despesas de viagem, e além disso, ter gerado sobra de dólares em espécie suficiente para, ao menos, tentar dar plausibilidade à alegação de que valores assim produzidos teriam lastreado as transações de 2000. O fato de possuir visto de trabalho nos Estados Unidos, de não possuir visto de trabalho nos Estados Unidos, não impede a obtenção de renda no exterior. A comprovação de exercício de atividade no exterior não é indispensável para se concluir pela existência de omissão de rendimentos recebidos de fontes no exterior. No caso concreto,
a existência do fato gerador restou devidamente evidenciado, transcrevo do termo de verificação fiscal. Daí transcrevo os itens 7, os itens 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 do termo. Portanto, em face dos elementos constantes dos autos, correta a conclusão de estar comprovada a disponibilidade dos recursos financeiros no exterior em relação ao ano calendário de 2000, para caracterizar fato gerador de imposto de renda, diante do disposto nos artigos 43, caput, parágrafo 1º e 45 do CPM. Conversão. O lançamento não envolve a apuração de ganho de capital na venda de dólares, mas a omissão de rendimentos recebidos de fontes no exterior. Além disso, a conversão da moeda observou as regras de regência, escrito aí entre parênteses, não havendo fundamento normativo para se considerar a cotação de 1 para 1. A alegação de que teria comprado dólares ao tempo da paridade não tem o condão de afastar as regras em questão. Isso posto, a alegação não comprovada, teria comprado dólares ao tempo da paridade, não tem o condão de afastar as regras em questão, exposto lá por conhecer o recurso voluntário e negar-lhe provimento. Cléberson? Aqui seria, doutora Miriam, rejeitar a prejudicial de decadência ou não há necessidade? Irmãos. Pode colocar. Tá. Conhecer do recurso voluntário, rejeitar a prejudicial de decadência. E no mérito? Ok. Cléberson. Doutor Raide, tratando-se de Beacon Hill, o senhor tem alguma observação? Não, nesse caso não. Ok. Presidente, eu já tinha visto isso também. Acompanho o voto do relator para negar provimento. É para rejeitar prejudicial de decadência e no mérito negar provimento, certo? Raide. Acompanho. Andréia. Acompanho. Matheus? Acompanho. Então, por unanimidade de votos, rejeitar a prejudicial de decadência e no mérito negar provimento ao recurso voluntário. 36. Raide. é 2005, 69, Marcos Luiz. Esse é um caso recorrente aqui neste conselho. São rendimentos de prestação de serviço a organismos internacionais, aqui no caso concreto, PNUD, né? Tem o RESP, o STJ, e repetitivo, e somos obrigados a adotar. No mais, já discutimos todos os quesitos desses processos que vêm sendo distribuídos e relatados, trazidos à sessão. Não há nenhum ponto específico quanto a esse processo. Portanto, voto no sentido de conhecer e dar de provimento ao recurso, de maneira bem sucinta para ganharmos tempo. Algum questionamento eu posso esclarecer. Cléberson. Acompanho o relator. Pinheiro. Acompanho. Milton. Acompanho. Por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso. O próximo, doutor Raide, 37. 37, Luiz Gonzaga, final 2002.
Trata-se de vamos lá, deixa eu ver, me perdi. Trata-se de fração concernente ao imposto de renda da pessoa física decorrente da omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício e omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada. Em relação ao exercício 99, conforme peça inaugural do feito às folhas 76 a 86 e demais documentos que instruem o processo. Aqui eu colaciono os fatos geradores, as infrações apuradas pela auditoria fiscal, que é a omissão de rendimentos pagos a sócio ou acionista de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou arbitrado, excedente ao valor escrutado nos termos do artigo tal. Procedemos de ofício o lançamento do valor aqui mencionado, tendo em vista que o contribuinte informou este valor em sua TRPF como sendo lucros distribuídos de suas empresas, LC, Participações, e Luiz G. Dias da Costa Advogados. Entretanto, não comprovou a origem deste valor, e da análise das declarações de RPJ das empresas acima, nenhuma distribuiu lucros em seu nome no ano base em pauta. E a segunda infração é a dedução de devido do imposto por falta de amparo legal. O contribuinte regularmente intimado apresentou impugnação requerendo a decretação da improcedência do feito. Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento de São Paulo entendeu por bem julgar procedente em parte o lançamento para excluir do lançamento o valor de 5.835 referente à distribuição de lucros por parte da empresa Luiz G. Dias da Costa Advogados e restabelecer a dedução de incentivo no montante de 2.265. Regularmente intimado e inconformado com esta decisão, o autuado apresentou recurso voluntário às folhas aqui mencionadas, procurando demonstrar sua improcedência, obedecendo as seguintes razões. Ele repisa as alegações de impugnação, preliminarmente, aduz ter sido sua impugnação, impugnação julgada em 6 anos após seu protocolo, ocorrendo o instituto da prescrição intercorrente. Vou marcar aqui para corrigir. Afirma que o valor de 420 mil teve origem em pagamento de lucros e dividendos efetuado pela sociedade LC Participações, CNPJ, do qual o recorrente é sócio cotista. Esclarece que tem série de impugnação apresentada de IPJ 2000, retificadora da empresa LC, haja visto entender que, após a retificação, tal documento já seria suficiente para apontar a distribuição de lucros ao recorrente. Alega que o acordo recorrido argumentou um segundo motivo para a procedência da atuação, por omissão de rendimentos, seria a suposta falta de escrituração contábil da distribuição de lucros, anexando, nesta oportunidade, cópia do livro diário da LC. Após apontamentos na contabilidade da pessoa jurídica, a já está clara a comprovação contábil e societária da distribuição do lucros. Por fim, requer o conhecimento do provimento do seu recurso. Não houve apresentação de contrarrazões. Após regular processamento do feito, em 9 de abril de 2019, foi proposta a resolução por esta colega da Câmara. Aqui eu transcrevo os termos da resolução. Em resposta à diligência encimada, a autoridade administrativa elaborou informação fiscal de folhas 265-266, prestando esclarecimento sobre os quesitos formulados na resolução. Cientificado, o contribuinte apresentou manifestação requerendo a desconsideração do resultado da diligência e, consequentemente, provimento do seu recurso. Após retorno ao egrégio conselho, os autos regressaram pela minha relatoria e, consequente, inclusão em pauta é o relatório. Pois bem, o recurso é tempestivo, dele conheço e passo ao exame das alegações recursais. Quanto à preliminar da prescrição intercorrente, a súmula desse conselho nesse sentido, a súmula 11, eu faço aqui outras ponderações em relação à legislação, mas concluo, vou rejeitá-la, de acordo com a súmula 11 do CAF, e em relação ao mérito, eu digo, o recorrente alega que os rendimentos recebidos da pessoa jurídica
tributados no auto de infração consiste na distribuição de lucros devidamente comprovados, rendimentos que recebem da legislação de imposto de renda, tratamento de isentos. Pois bem, antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os dispositivos legais que regulamentam a matéria. Aí aqui eu trago os artigos 43, 106, 118 CTN, bem como o disposto no RIR, vou trazer a legislação 9.249, além da 12.973, e digo, em caso, a autoridade lançadora procedeu ao lançamento da quantia, tendo em vista não ter o contribuinte comprovado a origem do valor e que também essa distribuição não constava das DPJ das empresas. Assim se manifestou naquela oportunidade a autoridade fiscal. Aqui colaciono. Por sua vez, o contribuinte repisa os argumentos de fato e de direito lançados na defesa inaugural e, com o fito de contrapor os fundamentos da decisão recorrida, assim elencados, traz à colação outros documentos objetivando corroborar seu entendimento. Com mais especificidade, destaca que a documentação ora acostada aos autos demonstra que o crédito contábil das distribuições aos sócios da empresa, com correspondente débito à conta 3210100, lucros e dividendos recebidos, no valor exato da suposta omissão de rendimento apurados pela fiscalização. Alega que, a despeito da documentação colacionada aos autos junto à impugnação, se prestar a comprovar as operações em referência, diante do não acolhimento do seu pleito pelo julgador de primeira instância, acosta aos autos, na oportunidade do recurso voluntário, as demonstrações contábeis dos lucros acumulados e distribuídos ao recorrente, conforme consta do razão analítico, bem como do livro diário. Aí eu continuo. Pois bem, primeiramente, indispensável mencionar que, ao meu ver, a diligência não fora devidamente respondida pela autoridade preparadora. Mas, dito isto, eu passo a análise da documentação acostada. Desde a impugnação, o contribuinte juntou a DIPJ 2000 retificadora da empresa, LC, constando devidamente a declaração de referida distribuição, ou seja, em outras palavras, rechaçada parte da acusação fiscal quanto à inexistência de declaração. Com o recurso voluntário, o contribuinte anexou cópia do livro diário, mais especificamente a folha 0008, do razão analítico constante do livro diário número 6, as contas número tal e tais, que diz respeito à caixa, que estão nas folhas aqui mencionadas, o crédito contábil das distribuições aos sócios da empresa, com o correspondente débito na conta lucros e dividendos recebidos, na folha 224, que correspondem ao valor exato da suposta omissão apurada. Também foram anexados os protocolos de resoluções de sócios da LC Participações Limitada, por meio dos quais foram deliberadas as distribuições de lucros aos sócios, bem como todos os recibos do contribuinte à pessoa jurídica pelo efetivo recebimento dos valores. À vista do exposto, entendo que o conjunto probatório é hábil e suficiente para atestar a existência e distribuição de lucros da empresa LC para o contribuinte. Adiciono que o apontamento sobre o registro fora do prazo do livro diário da LC pela autoridade cumpridora da diligência fiscal, além de escapar à lide por não ter sido a motivação do lançamento, ao meu ver, também não é motivo suficiente para atestar não tratar-se efetivamente do lucro. Caberia à autoridade fiscal, como foi pedido na diligência, debruçar-se sobre os documentos e, por exemplo, infirmar não ter a pessoa jurídica lucro a distribuir para o período. Portanto, sanada a diligência que deu margem ao auto de infração, estando demonstrado nos autos que efetivamente houve a distribuição de lucros pela empresa ao contribuinte, deve-se afastar a omissão de rendimentos apurada. Por todo exposto, volto no sentido de conhecer do recurso voluntário para afastar a preliminar e no mérito da de provimento.
Perguntas? Eu estou avaliando aqui. Doutor Raid, não ficou claro aqui para mim, essa apresentação de DIPJ retificadora e o registro do livro diário, eles foram feitos antes ou após o início da ação fiscal? Doutor Cleber, se eu tenho que apurar no processo, não me recordo. Eu estou vendo aqui o relatório da diligência. Mas pela lógica, doutor Cleberson, foram feitos depois, porque quando foi lançado, quando foi no procedimento fiscal, a motivação do lançamento é exatamente esse, que não constava na DPJ das pessoas jurídicas o valor de distribuição de lucros. Então foi após o lançamento, inclusive. A retificadora, sim, da DPJ. E o registro, porque eu estava vendo a impugnação, aparentemente foi dia 21/10/2002. Ela foi protocolada. E a DIPJ, pelo que fala o fiscal, na manifestação da diligência comandada pela resolução, a DIPJ é 17/9/2002, e o livro de razão diário, eles foram registrados em 23/9/2002, poucos dias antes da impugnação ser protocolada. Agora, o senhor cita em protocolos de resolução. Eu queria localizar esses documentos no processo. Quais documentos, doutor Pinheiro, o senhor falou? O senhor fala em protocolos de resoluções de sócios. Doutor Raid, essa convicção sobre a natureza da distribuição de lucros que o senhor apresenta aqui no processo, ela está baseada nesse documento que o doutor Pinheiro mencionou? O protocolo de liberação dos sócios? Eu digo isso porque se houve uma retificação posterior à ação fiscal, tanto da DIPJ quanto do livro, o registro que foi feito posterior, tudo isso, essa documentação não pode ser uma prova suficiente para comprovar as alegações do contribuinte. Tem que ter respaldado por documentação anterior ao procedimento fiscal. Doutor Cleberson, o que acontece foi que foi juntada essa documentação e com o intuito de dar maior transparência, tendo em vista que o próprio contribuinte é sócio da empresa, né,
de sócio majoritário, aí a gente baixou a diligência para que a autoridade fiscal se manifestasse sobre tal documentação. A única motivação da autoridade fiscal foi, pelo que eu me recordo, foi essa: o livro não foi registrado, foi registrado a destempo, portanto não faz prova. O que na minha visão não foi a melhor resposta que poderia ter sido dada, certo? Ao analisar a documentação, lógico que o seu poder probatório, por ter sido feita após o procedimento fiscal, o início do procedimento fiscal, e eventualmente, como o doutor Pedro disse, se após a própria lavatura do auto de infração, o poder probante dela diminui bastante, né? Está claro que diminui bastante. Mas, pelo que eu pude observar, apesar dessas ponderações, é uma avaliação de prova, doutor Cleberson, assim, saberia que seria o ponto discordante do eventual divergência, exatamente esse, de ter sido produzidas, por assim dizer, posteriormente ao procedimento fiscal. Pelo menos o livro foi registrado, mas não quer dizer que tenha sido produzido posteriormente, né? Mas ao analisar o conjunto probatório, tanto as indicações de constar no livro contábil, bem como essa resolução e os demais documentos, eu me convenci que houve realmente a distribuição de lucro e que esses eram lucros distribuídos da empresa. Certo, doutor Raide. Porque às vezes a empresa pode ter lucros, né, mas não foram distribuídos oportunamente. E depois, não, eu tinha lucros. E se faz uma retificação. Por isso a necessidade de todo esse processo, já que o que o fiscal constatou, pelo que eu estou entendendo, o que o fiscal constatou era uma verdade naquele momento, não tinha retificação. Então, se houve erros, se houve erros, então caberia uma prova condizente, né, para demonstrar esse erro. Uma maneira seria que houve uma deliberação para distribuição de lucros pelos sócios, mas isso apenas não ficou registrado. Seria o caso. Quanto à diligência, é o que nós já discutimos, já tivemos a oportunidade de algumas vezes, né, doutor Raide? A gente tenta tomar todo o cuidado, procura tomar todo o cuidado para fazer a pergunta correta para a fiscalização. Porque se vacilar, a fiscalização vai dar uma interpretação, às vezes que não é o que nós queremos, né? E foi esse caso aqui, me parece. Porque, se eu não estou enganado, lá uma das perguntas, ou na pergunta, lá diz assim, isso é prova? Faz prova? Não, a fiscalização aproveitou essa brecha e disse, não, isso não faz prova, tem um ato aqui que diz que foi registrado depois. Então, ela aproveitou o que nós queríamos, né, o colegiado queria, né, baseado no seu ponto de vista, era o quê? Esse aspecto, se faz prova porque foi registrado antes ou depois, é uma questão de direito. Isso aí cabe ao colegiado decidir. O que queria é que a fiscalização analisasse o conteúdo. Exatamente. Isso, e aí aconteceu esse percalço aí, que acabou prejudicando, né? Eu só reforço sobre o aspecto da prova, que, como foi produzida posterior, por um lado, não afasta a possibilidade de erro, mas, por outro, é necessário... Perde a força probante. A força probante, ela tem suas limitações, né? E é necessário ter documentos, ao menos, de preferência, argumentos, imagino que tenha, argumentos anteriores que mostram que tinha sido
pactuado, tinha sido acertado, estava decidido a distribuição de lucros. Até para saber se esses lucros são de exercícios posteriores ou não a 96. Porque nós já tivemos oportunidade de discutir as situações de distribuição de lucros acumulados anteriores a 96, que em alguns momentos nem eram tributados, de modo que a isenção não era aplicável à pessoa física, ao sócio. Né? São essas as ponderações que eu faço aqui para o processo, para reflexão aqui, consideração. Agora, com o Dr. Kleber e o Dr. Raid, eu fiquei na dúvida porque também, por outro lado, é o seguinte, eu entendi que a fiscalização, ela só cruzou o valor declarado, que ele tinha declarado como rendimento isento, com a DPJ do contribuinte, né? Ela não tem uma prova de que tenha sido, não tinha uma prova anterior, uma outra prova de que havia uma distribuição não isenta, não é isso? Ele declarou isento, fiscalização cruzou com a DPJ, não tinha DPJ, então ela presumiu que aquilo era tributável. É isso, doutor Raí? Na realidade, aqui a DPJ não tinha informação de que tivesse sido pago o rendimento de distribuição de lucros. Tinha alguma informação de que tinha sido pago a título, por exemplo, de prolabore, alguma coisa? De rendimento tributável? Doutor Rodrigo, eu acho que essa informação não tem no processo, não há nos autos, pelo que eu estou recordando, não. Olha que interessante. Pelos protocolos de resolução de sócios, parece que ele está recebendo lucros acumulados de exercícios anteriores de outra sociedade e imediatamente já distribui para os sócios da LC. O dinheiro entra no dia 6 de agosto e é distribuído dia 26 de agosto, imediatamente. É isso? Dê uma olhada, por favor, Dr. Kleberson, na página 232. Eu já observo aqui que na página 228 há uma referência à parte do lucro de 93. Mas é o lucro da Paládio Corretagem de Seguros, não é? Sim, que inclusive tinha sido objeto de retenção da pessoa física, né? É o lucro da Paládio que entra para a LC e daí a LC redistribui automaticamente para os dois Luizes aqui, que são os sócios da LC. Mas é o lucro da LC junto à Paládio, pelo que eu entendi. De qualquer maneira, esses documentos, eles não têm uma... Esses documentos não dá para saber quando foram produzidos, né? É uma cópia autenticada em 10 de março de 2009. Ela foi autenticada para inscrever no recurso voluntário. Na verdade, apresentada no recurso voluntário. Não dá para saber quando foram produzidos, não me expressei bem. Não dá para confirmar
por fontes externas, né? Fontes externas a quem aqui produziu, quando foi produzido, né? Que está datado de 99. Pessoal, agora, de qualquer maneira, presidente, de qualquer maneira, só fazendo, até o doutor Rodrigo pode, acredito, ajudar a essa questão da distribuição de lucros de outras empresas, né? Não, mas aí seria justamente, porque em vez de distribuir o lucro de outra, poderia ser o lucro SLC, o lucro de outra empresa, não foi isso? Sim, mas o lucro de outra empresa ela tinha participação? Será? É isso? Isso que eu entendi. É que a minha questão acaba sendo que realmente o senhor falou em relação ao valor probante aí da documentação apresentada após o início da ação fiscal, mas em contrapartida, assim, eu entendi que o único elemento para caracterizar isso como tributável foi a falta da DPJ, da informação correspondente à DPJ, né? Então, sei. Mas aí, doutor Rodrigo, tem só um detalhe. Que ele declarou na parte isenta. Perfeito. Isso, esse é um detalhe, esse para mim é um detalhe fundamental. Ok, ele mais ou menos está confessando que recebeu o valor, ok. Não, mas mais que isso, ele declara que recebeu um valor, isso, mas ele atribui a natureza de rendimentos isentos. Isso. O ônus probatório é do contribuinte. Não, entendi, mas a questão é o seguinte, se for efetivamente lucro, mas por uma questão, a DPJ já não teria mais como ele provar, se esse é o único elemento, ela só poderia ser apresentada depois da iniciação fiscal. A questão do registro, não necessariamente não estava contabilizado. Claro, o registro mas aí eu acho que chega na parte que o doutor Raide talvez tenha se detido, porque ele poderia estar contabilizado como distribuição de lucros, agora o problema foi o registro do livro. É um livro de 99 que só é levado a registro em 2002, às vésperas do protocolo da impugnação, e o lançamento foi por não comprovação da origem do valor. E daí ele agrega, da análise das declarações da DPJ da empresa acima. Nenhuma distribuiu lucros em nome, no base em pauta. Então, primeiro que ele não comprovou a origem. Além disso, tem uma DPJ, são dois motivos no lançamento. A DRJ considerou parte do lucro distribuído não dessa empresa, da outra empresa. Eu não me recordo agora qual foi a fundamentação se ela se apegou a essa questão do formalismo do registro e tal. Não me recordo mesmo. Em relação a essa específica, o contribuinte da impugnação trouxe apenas a DRPJ retificada, porque ele entendeu que esse seria a motivação da autoinfração, como o doutor Rodrigo está lendo. A DRJ diz, não, apenas a DPJ retificada não faz prova suficiente, você trazer a contabilidade e tal, o que ele trouxe agora, que a gente está discutindo. Tem a questão do registro, tem, mas como bem disse o doutor Rodrigo, eu me apeguei no quesito de que foi registrado, depois perde força provante? Perde. Mas eu entendi que esse documento já existia em período anterior, não foi um documento fabricado, por assim dizer. Mas como é que o senhor chega a essa conclusão, doutor Raide? Que já existia em período anterior? Assim, um indício, não precisa ter uma prova cabal, mas um indício. Cleberson, porque se eu não for considerar, eu vou ter que considerar que todos os documentos foram fabricados
justamente só para isso. Ou seja, com data retroativa, eu não consigo fazer essa não é análise. fabricado, não é fabricado. Existia uma contabilidade não registrada. Isso é fato, né? Uma contabilidade não registrada. E agora, eu posso inserir algo nessa contabilidade? Posso. Posso também não inserir? Eu tenho algum documento contemporâneo aos fatos? Existe esse documento de 99, esse documento 99, que são os protocolos aqui, como eu disse, tem que ser analisado esse documento, né? Não, exatamente, é por isso que eu estou dizendo. Tem esses documentos com datas de 99, não só o protocolo, mas os recibos de recebimento desse valor, do montante. Então, eu tenho que partir do pressuposto de que todos esses documentos foram fabricados. Ou seja, imputar aí um dolo, uma má-fé, algo do tipo ao contribuinte, que eu não consigo fazer. Eu estou, como eu disse, pelo conjunto probatório, pela boa-fé do contribuinte, de que esses documentos, de fato, existiram na época que estão datados. O acórdão da DRJ fala que não foi apresentada a prova da existência dos lucros naquelas empresas coligadas e controladas. Esse livro contábil que é trazido é da LC ou é de controlada e coligada também? LC. E as outras foram... Trouxe das outras, não, né? Não, creio que não, Pedro. Tá. Creio que não. E que essa questão aí, doutor Pebs, quem mataria mesmo era a diligência, né? Porque aí ele teria como cotejar a contabilidade fazendo um histórico da própria pessoa jurídica, para ver se aquilo corresponde à realidade, inclusive, da pessoa jurídica, se tinha lucro a distribuir, mas não foi feito. Eu acho que foi essa a intenção da DRJ, baixar a diligência. Só que esse lucro não é da pessoa jurídica LC, né? Mas, de qualquer maneira, teria que estar lançado na contabilidade LC, né? Como disse o Dr. Klebs, né? Às vezes pegamos uns fiscais, né? Uns auditores que realmente se aproveitam de alguma pergunta e saem pela tangente, né? Mas, da mesma forma, eu já fiz esse tipo de pergunta em outros processos e foi bem respondido. Depende da outra ponta que vai pegar lá, né, para realizar a diligência. É complicado. Presidente, eu não sei se é o caso de uma vista ou... eu acho que está estendendo demais a discussão. Eu sinceramente, eu não estou convencido aqui dessa produção probatória toda posterior, né? É vista de mesa ou não? Eu ouvi os demais conselheiros, o que pensam, né? Eu sempre manifestei assim, eu tenho muita restrição à prova produzida depois do início da ação fiscal. Não que não pode ser aceita, mas ela traz um ônus maior, um grau, né, um grau de convencimento, de grau de confiança, né, por parte de quem produz a prova, maior, né, para que o julgador possa se convencer. Uhum. A contabilidade é muito clara. A contabilidade ela faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados, dos registros. Desde que suas formalidades, né, e observado, né, as prescrições aí da legislação societária, tributária, etc. Então, não põe ele em vista de mesa, tá bom? Ok? Alguém mais quer se manifestar de alguma forma?
Não? Então fica dessa forma. 38. Lista de mesa no 37. Item 38. Item 38. Olivaldo Batista, 2005, 49. Deixa eu abrir logo. Bem, também é uma infração corrente do imposto de renda de pessoa física, concernente ao imposto de renda de pessoa física, decorrente da omissão de rendimentos recebidos do trabalho sem vínculo empregatício de pessoas físicas, compensação indevida do Carnê-Leão e a aplicação da multa isolada por falta de recolhimento do Carnê-Leão. Em relação aos exercícios 2000 e 2003. Eu trago aqui os fatos geradores, conforme está descrito no auto de infração. O contribuinte apresentou impugnação, pugnando pela decretação da improcedência do feito. A DRJ de Curitiba entendeu por bem julgar procedente em parte um lançamento apenas para reduzir o percentual da multa isolada para 50%. Regularmente intimado e conformado com essa decisão, o autuado apresentou recurso voluntário, as folhas aqui transcritas, aduzindo o seguinte: preliminarmente, pugna pela decretação da decadência nos moldes da súmula vinculante número 8 do STF. Em relação ao mérito, ele aduz o que segue, que colaciono todas as alegações do contribuinte. Por repisá-las no voto, não vou ler e trarei quando enfrentarmos o mérito da questão. Pois bem, o recurso é tempestivo dele, eu conheço, e passo a análise das razões recursais. Primeiro tópico é a prejudicial de mérito, decadência. O recorrente inova a lide ao pugnar pela decretação da decadência dos fatos geradores referentes ao ano calendário 99, exercício 2000, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 150 do CTN. Pois bem, tratando-se de matéria de ordem pública, transcende os interesses das partes, não se operando a preclusão. Trata-se, como visto, de crédito tributário referente aos anos calendários 99 e 2000. Como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, se diz que o fato gerador do imposto de renda da pessoa física, sobretudo, tratando-se de omissão de rendimentos, é complexivo, findando-se no dia 31 de dezembro de cada ano calendário, submetendo assim a posterior ajuste anual por meio de DIPF. Esta, inclusive, é uma matéria simulada por este Conselho. Ultrapassada e firmada a questão do fato gerador complexivo do imposto de renda da pessoa física, a querela não se esgotou, passando a se fixar no dispositivo legal a ser aplicado no prazo decadencial, ou seja, artigo 150, parágrafo 4º, ou 173, inciso 1 do CTN, dependendo ou não da antecipação do pagamento. Aí aqui eu trago todas a questão que já trago no meu voto padrão, em relação ao lançamento por homologação, a jurisprudência do STJ, e digo, no caso concreto, porém, despiciendo as maiores elucidações a propósito da matéria, uma vez que a simples análise dos autos nos leva a concluir pela existência de antecipação de pagamento relativamente ao ano calendário 99. Isto porque, a julgar pela declaração de ajuste do exercício 2000, ano base 99, as folhas aqui mencionadas, foi recolhido o valor de R$ 2.588,70 a título de Carnê-Leão, inclusive corroborado pelo demonstrativo de apuração de multa isolada, as folhas 164. Ou seja, o Carnê-Leão é modalidade de antecipação de pagamento, fato relevante para a aplicação do Instituto nos termos da decisão do STJ, acima ementada, o qual estamos obrigados a observar.
Sendo assim, se o fato gerador se consumou no último instante do dia 99, o lançamento relativamente a este ano, o calendário de onde se vê que o dia Zacó do prazo requerencial foi o primeiro dia do ano de 2000, o dia de quem é o último dia do ano de 2004. Portanto, de acordo com o artigo do parágrafo 4 do 150, resta fulminado os fatos geradores referentes ao ano calendário 99. Passando para o mérito, relativamente à omissão de rendimentos, em suas razões de recurso, pretende o contribuinte seja reformada a decisão recorrida, a qual manteve a exigência em sua plenitude, aduzindo para tanto que a fiscalização não logrou comprovar, com base em documentação hábil e idônea, as imputações fiscais aos quais encontram-se fundadas em simples presunções, sem as devidas comprovações, as quais o fisco está obrigado a demonstrar, sobretudo diante do ônus da prova de quem acusa. Explicita sobre a falta de elementos consistentes e seguros que demonstrem ter o contribuinte recebido tais valores, ou seja, inexiste prova da omissão de rendimentos. Em outras palavras, alega não haver prova do fato gerador. Como se observa, o contribuinte acaba por fazer uma mistura de mérito e preliminar de nulidade, arguindo conjuntamente questões mais voltadas à carência de fundamentação, falta de provas e ausência do fato gerador, razão pela qual contemplaremos ambas questões neste tópico. Não obstante as substanciosas razões de fato e direito aduzidas pela autoridade lançadora, corroboradas pelo julgador recorrido, o inconformismo do recorrente merece prosperar, encontrando guarida na legislação de regência e jurisprudência administrativa, como passaremos a demonstrar. Com efeito, a ilustre autoridade lançadora, ao promover o lançamento, utilizou como fundamento de sua empreitada os artigos 1º, 2º, 3º, parágrafos e 8º da Lei 7.713, com os artigos 1º a 2º da Lei 8.134 e artigo 45 do RI, que aqui os transcrevo. Destarte, o artigo 142 do CTN, ao atribuir competência privativa do lançamento da autoridade administrativa, igualmente existe que nessa atividade o fiscal atuante descreve e comprova a ocorrência do fato gerador do tributo lançado, identificando perfeitamente a sujeição passiva como segue. Decorre daí que quando não couber a presunção legal, a qual inverte o ônus da prova ao contribuinte, deverá a fiscalização provar a ocorrência do fato gerador do tributo, com a inequívoca identificação do sujeito passivo, só podendo praticar o lançamento posteriormente a esta efetiva comprovação, sob pena de improcedência do feito, como aqui se vislumbra. No entendimento deste relator, a aludida providência, ou seja, comprovação inequívoca do recebimento dos rendimentos pelo autuado, é indispensável a correição do lançamento. Não logrou o fisco a proceder, não comportando, para tanto, meros indícios frágeis, diga-se de passagem. No caso subexame, o fato isolado de ter o contribuinte patrocinado a ação trabalhista do senhor Pedro Luiz Bossato não teria o condão de justificar a tributação levada a efeito em seu desfavor. Com efeito, desde o primeiro momento, ainda em sede de ação fiscal, o autuado defende não ter recebido nenhum valor decorrente da ação trabalhista patrocinada, razão pela qual caberia a fiscalização se aprofundar nos fatos e documentos pertinentes, com o fito de comprovar cabalmente que tais importâncias são verdadeiramente de titularidade do contribuinte. Na verdade, asseverou a autoridade fiscal que o contribuinte, por ser patrono da ação, seria beneficiário dos valores e daí presumiu, põe em negrito, a omissão de rendimentos, como se vê no trecho abaixo do relatório fiscal. Vou ler para o senhor. O que diz o tal auditor fiscal? O mesmo ofício, esse ofício é do Banco da Caixa Econômica, informa que a guia 490/2002, no valor de R$ 74.086,51, foi sacada em 22 de agosto de 2002, que o senhor Pedro Luiz Bossato efetuou o depósito de 59.000 em conta poupança em nome de Maria Sabaine Bossato e que o valor restante foi levantado por terceiro. Constata-se que 59.000 corresponde a 80% do total de 74, menos CPMF de 0,38%. Assim, conclui-se que a diferença de R$ 14.817,30
foi recebida por Olivaldo Batista Silva, a título de honorários advocatícios correspondente a 20% do total levantado. Nota-se que o agente lançador se limitou a confrontar os dados inseridos no ofício da Caixa Econômica Federal, atestando somente que houve diferenças sacadas, olvidando-se que tais provas indiciárias não são suficientes a corroborar a pretensão fiscal. Na hipótese dos autos, da análise dos documentos que instrui o processo, não vislumbra o nome do contribuinte em nenhuma das operações mencionadas no ofício da instituição bancária. Não foram acostados aos autos documentos assinados pelo recorrente ou mesmo fornecidos pela instituição, os quais indicassem o contribuinte de modo efetivo e indubitável como recebedor dos valores. Ademais, como é de conhecimento, aqui eu faço uma junção com a questão da presunção por depósito bancário e tal, cito doutrina, vou pular essa parte aqui, cito doutrina bem como jurisprudência e digo, ademais, ocorre que a obrigação tributária decorre de lei, não podendo, por mera presunção subjetiva da autoridade administrativa, criar imposição fiscal, como fez a autoridade lançadora, bem como a DRJ em sua decisão. Na esteira desse entendimento, por não haver prova suficiente do fato gerador, seja um cheque, recibo, contrato de prestação de serviços, transferências bancárias e etc., mista se faz reformar o acordo recorrido de maneira a restabelecer a ordem legal no sentido de reconhecer a improcedência da omissão de rendimentos. Uma vez que a autoridade lançadora não logrou comprovar com documentação hábil e idônea seu autuado, de fato, o titular dos recursos, na forma que a legislação de regência exige. No mesmo sentido, não merece prosperar a multa isolada decorrente deste valor supostamente emitido. Em relação à multa isolada e compensação indevida, eu digo, isso já é outro tópico. Na impugnação, o sujeito passivo nada argumenta a respeito sobre a multa isolada pela falta de recolhimento de carnê-leão e a compensação indevida do mesmo. No recurso, aduz ter questionado a matéria ao pugnar o final da impugnação pela decretação da improcedência total do feito e por ser decorrente da infração de omissão de rendimentos, sem razão ao recorrente. Primeiramente, vale mencionar que, além da multa isolada aplicada com base na infração de omissão de rendimentos, essa é excluída no tópico anterior, a autoridade constatou o recolhimento em outras competências, lançando a diferença, além do valor declarado e não recolhido. Ademais, o recorrente tem um ônus da impugnação específica, devendo apresentar seus pontos de discordância e os motivos de fato e de direito, considerado não infirmada a matéria não expressamente tratada. Aí eu trago aqui a legislação, artigo 17, decreto 7235. Portanto, nesta toada, não merece conhecimento a matéria suscitada em sede de recurso voluntário, que não tenha sido objeto de contestação da impugnação. Sendo assim, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário para decretar a decadência dos fatos geradores referentes ao ano calendário 99 e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para tornar insubsistente a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa física e a correspondente multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão. Esse é meu voto. Está sem os anos, né? Exercício 2000, exercício 2003. É que lá em cima está sem, observa lá para você ver. Isso. Perguntas? Eu estou avaliando, presidente, aqui a situação. Aqui, pela minha avaliação, por ter patrocinado essa ação trabalhista, a ação trabalhista do senhor Pedro Luiz Bossato, e por constar esse ofício de que houve essa diferença na hora do sacamento, a autoridade fiscal foi lá quem patrocinou a ação, patrocinou o senhor Olivaldo. Então, dito isto, essa diferença presumiu que seria para ele, mas não há nos autos, como eu disse no voto, nenhum documento capaz de comprovar essa alegação. Não foi feita uma transferência bancária, não há recibos, não há não há nada. Fato do advogado não receber honorários não é
extraordinário, não deveria ter prova disso? Não, deveria, com certeza. Mas aí, só porque ele assinou a petição, não quer dizer que ele recebeu. Ele disse que fez, se eu não estou enganado, né, porque, já, como eu disse, todos os processos já têm algum tempo que foram relatados. Ele fez que, como amizade, que conhece há muito tempo o senhor Pedro, e impetrou para ele essa ação. Foi patrono, mas não cobrou nada pelos serviços. Pelo simples fato de ser advogado, não dá para... Tem que ter alguma... A sujeição passiva não pode ser presumida, né? Esse é o meu ponto do ponto do voto. Aqui, doutor Raide diz que o reclamante, Pedro Luiz Borsato, deduziu como despesas na sua declaração os valores pagos ao advogado, quando da declaração de ajuste anual de 99 e 2002. Então, o cliente diz que pagou e o advogado diz que não pagou, que não recebeu. Exato. É isso aí, doutor Cláudio. Eu não lembro dessa informação no processo. Não dá para lembrar de tudo, né? Mas o advogado afirma que não recebeu, que prestou um favor. O senhor Pedro Luiz Borsato tem uma petição dele direcionada para a Delegacia da Receita Federal de Maringá, na qual ele fala que teria feito um pagamento a título de honorários advocatícios para o autuado. É deste valor que o senhor se refere ou é outro valor? No momento do levantamento, tomou para si o valor de 226.450. O restante, na ordem de 89.235,76, fora repassado no ato do levantamento, transferência eletrônica, diretamente ao advogado da causa, Dr. Olivaldo Batista da Silva, a título de honorários advocatícios. 89 mil não é o valor da omissão, não. É que foi sacado valor em mais de uma oportunidade, doutor Pinheiro. Não, mas isso daqui demonstra que que não foi por amizade, né? Teve honorários. Essa questão de amizade realmente não está muito... Não convence, não convence aqui a amizade, né? Realmente não convence. Esse senhor Pedro, ele se beneficiou dessas deduções, né? Embora diga que o advogado se recusou a assinar qualquer recibo. Aí na hora dele declarar, não é amigo mais não, né? Quer lista de mesa nesse aí também ou votamos? Cléber, eu preciso de uma resposta, que eu preciso ir parar a reunião agora. Há indícios aqui, assim, né? Porque exatamente os valores eles correspondem a percentuais usuais como advogado. E que são 10%, 20%, né? Usuais. E, além disso, o reclamante, no caso da ação, o autor da ação, que foi patrocinado que tinha assessoria do advogado, ele confirma que o serviço não foi por amizade, né?
Ao menos teve um valor. Assim, há indícios aqui, né? Eu vou votar, Pedro. Então vota, por favor. Eu vou votar para divergir do Dr. Raide nessa parte. Que há indícios aqui que mostram que ele teria recebido esse valor. E? Aí, no caso, eu acompanharia só pela decadência, né, Dr. Raide? Mas o Raide só deu decadência e tirou a multa isolada, não tem não? Peraí. Não. Teve alguma coisa sobre multa isolada, cancelada aí, não? Não, sim, mas a multa está associada ao rendimento. A multa está associada ao rendimento. Ah, não tem argumento isolado sendo julgado sobre a multa isolada? Não. Tá. É só... Agora tem que aplicar, dependendo, como é no ano calendário 2002, teria que aplicar a súmula CARF, né? Para quem vai divergir de um jeito. Não, peraí. É sobre a mesma base, né? Da omissão de rendimentos. É sobre a mesma base? Essa que eu excluí, né? Mas eu excluí devido... Que eu excluí a omissão de rendimentos, então não era devido ao Carnê-Leão, né? Você mudou esse arquivo aí, não? Não, mudei não. É o mesmo, doutora Meire. Ah, não. Infração de rendimento de pessoa física. E no caso, seria só a exclusão da multa isolada, certo? Não, tem a decadência. Não, além da decadência. Eu tô falando... Decadência, tudo bem. Eu tô falando no mérito. O Raide tira o rendimento e a multa. Isso. Aí, então, tiraria a multa por outro fundamento. Por outro fundamento. Certo. Tiraria a multa por outro fundamento, já que é a mesma base, né? Aham. Ok. Então, é isso. Nesse sentido. Eu entendo aqui o raciocínio do Dr. Raide, né? Realmente, só que há os indícios aqui, e me parece aqui uma conduta do advogado também não transparente, né? Não transparente essa conduta do advogado de não querer assinar recibo. Eu não consegui entender um detalhe. Não, peraí, eu preciso encerrar tá. Você vai votar ou ainda quer discutir? Não, eu queria fazer uma pergunta, então é melhor encerrar. Não, eu vou encerrar e recomeçar. Só um minuto, por favor.